Hoje começa a Semana Internacional de Conscientização da Tireoide. No Brasil, a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia afirma que enfrentamos uma epidemia de pedidos de exame de dosagem hormonal que não condiz com as recomendações para o diagnóstico das doenças da glândula. Bom, para explicar dar mais detalhes para a gente sobre esse assunto, a doutora Rosália Padovani, endocrinologista e especialista em tireoide, conversa com a gente. Doutora, muito boa tarde, prazer em tê-la aqui com a gente. Então, os profissionais têm pedido esses exames sem necessidade ou é um rigor a mais? Então, na verdade, o exame para investigação de doença tireoidiana, ele só deve ser realizado caso o paciente venha ter algum sinal ou sintoma da doença. Então, na verdade, esses exames estão sendo pedidos de forma descontrolada, o que a gente chama até de uma epidemia, né, de exames laboratoriais sem necessidade, e a gente recomenda que o paciente só procure o médico ou faça algum exame caso ele tenha algum sinal ou sintoma. Essa semana, do dia 19 ao dia 26, é a Semana Internacional da Tireoide, e a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, está fazendo uma campanha maravilhosa de conscientização da população para os sinais e sintomas da doença e até para a investigação, para o autoexame de nódulos tireoidianos, né? Ensinando as pessoas como fazer o autoexame, que é uma coisa muito simples de se fazer e que pode levar, então, à descoberta de algum nódulo tireoidiano. Então, vamos lá, vamos dividir aí. A primeira, quais são os sintomas que podem levar a pessoa a desconfiar que possa estar com câncer de tireoide? Na verdade, o câncer de tireoide, o que eu costumo dizer é que assim, a tireoide, ela é como se fosse um carro que tem motor, né? E a lataria, vamos dizer assim. O funcionamento da glândula tireoidiana, ela independe da estrutura da tireoide. Então, a tireoide pode estar funcionando muito bem, produzindo os hormônios normalmente e ter alguma nodulação, algum aparecimento de alguma massa. Então, caso o paciente venha perceber na região cervical o aparecimento de alguma nodulação, então ele tem que procurar um médico, um especialista que vai solicitar então um ultrassom para uma melhor investigação. Nem sempre a punção é necessária. A punção ela só vai ser indicada dependendo das características desse nódulo. O autoexame ele é muito simples de ser feito, na verdade todo mundo pode fazer, e esse é o tema da nossa campanha justamente para conscientizar de que todo mundo possa estar fazendo. Você pode ir na frente do espelho, inclinar a cabeça um pouco para trás, né, engolir um pouquinho de água e observar se nessa região um pouquinho abaixo da cartilagem cricoide, no homem é mais fácil porque é chamada de pomo de Adão, né? Então é mais visível a cartilagem cricoide, mas a mulher também tem essa região endurecida bem na região central da região cervical, e observar se durante a deglutição existe aparecimento de alguma nodulação ou massa na região cervical. Caso observe, então aí a gente indica que procure um especialista. O dia a dia, ou seja, os tempos de hoje, com muita poluição, com muita comida industrializada, levam ao aparecimento, ao surgimento de câncer de tireoide? Acho que de todo câncer, na verdade, o aparecimento do câncer é provocado por mutações específicas na célula tireoidiana que levam ao crescimento e à proliferação desordenada. Então, assim como o câncer de tireoide e outros, né, tipos de câncer, a poluição, os agentes químicos, eles são possíveis causadores, provavelmente são. Agora, já que você é endócrino, alguma ação, as pessoas gostam de regime, estão toda hora fazendo regime, alguma coisa pode alterar a tireoide nesse sentido? Esses remédios que a gente toma, que muitas pessoas tomam para emagrecer, podem afetar a tireoide? Então, na verdade, algumas medicações, algumas fórmulas usadas para emagrecimento podem conter hormônio tireoidiano, que é o T3. Na verdade, a gente não recomenda o uso do T3, a não ser em casos muito individuais, mas esse hormônio T3, por levar um aumento do metabolismo basal, às vezes ele é colocado em algumas formulações e os pacientes acabam usando até sem saber, né? Isso facilita o emagrecimento, obviamente, porque ele aumenta o metabolismo basal e a pessoa começa a perder peso, mas ele é muito prejudicial, porque ao mesmo tempo que ele facilita o emagrecimento, ele pode levar a uma taquicardia, a uma alteração da massa óssea, levando a osteopenia, a osteoporose. Então ele não é recomendado. A incidência de câncer de tireoide é muito grande? Ela vem aumentando nos últimos 30 anos, principalmente. São várias as causas, mas a gente acredita que a principal causa seja por aumento do diagnóstico.
Então, por um excesso de pedido de exames, às vezes desnecessários, e por uma melhora extrema da tecnologia, do avanço dos aparelhos de imagem, então cada vez mais vem sendo diagnosticados nódulos cada vez menores, e o aumento da incidência de câncer provavelmente se deve ao diagnóstico desses nódulos. É um câncer gravíssimo ou não? Ele é tratável e curável? Então, na verdade, o câncer de tireoide, a gente tem alguns tipos de câncer de tireoide, os diferenciados e os indiferenciados. Os diferenciados normalmente têm um prognóstico muito favorável, muito bom, sobrevida em 10 anos quase 100%, dependendo do tipo, né, do câncer diferenciado, porque a gente tem papilífero e folicular, mas os indiferenciados, também chamados de anaplásicos, são muito agressivos. Eles são extremamente raros, para nossa felicidade, né, mas quando eles acontecem, normalmente eles são muito agressivos, a evolução é muito rápida, é questão de meses. O câncer tireoide, ele tem um aparecimento em uma quantidade, em que tipo de população, ou pode acometer todos os povos? Então, ele pode acometer tanto homem quanto mulher, ele acomete mais mulheres, mais ou menos na proporção de 3:1. Felizmente, na mulher ele costuma ser menos agressivo do que nos homens, né? Mas apesar de ser mais frequente, ele é menos agressivo, mas ele acomete tanto homem quanto mulheres. Independentemente da origem, seja europeu, seja americano, Sim, seja africano. Independente da origem. É porque algumas doenças são específicas de algumas áreas, né? Não, a gente tem o câncer de tireoide, inclusive ele vem aumentando em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Coreia, a incidência vem aumentando descontroladamente. A boa notícia é que, apesar do aumento da incidência, a mortalidade se mantém estável. Então, isso é mais um fator que nos leva a acreditar que esse aumento da incidência seja por excesso de diagnóstico de tumores que talvez ficariam uma vida inteira sem ser diagnosticados e não levariam a alteração nenhuma em relação à vida do paciente, e que acabam sendo diagnosticados por conta do excesso de pedido de exames. Está ligado ao estilo de vida, não? O câncer de tireoide, especificamente, pode ser que sim, né? A gente na verdade, a gente acredita que a síndrome metabólica, a obesidade, seja uma das causas, né? A resistência insulínica. Tem alguns estudos mostrando que sim. E provavelmente os pacientes que têm vida mais sedentária, sobrepeso, obesidade, teriam então maior risco de desenvolvimento de câncer de tireoide. Doutora Rosália, acabou de chegar para a gente uma pergunta feita pelo nosso telespectador pelo Facebook. Ele pergunta o seguinte, doutora, se não me engano, o Luciano, os sintomas do câncer são só os nódulos? Na verdade, o câncer de tireoide em si, ele não dá muito sintoma. Quando ele dá, a doença já está mais avançada. Então, aí seriam alterações da deglutição, rouquidão, né? Alteração da voz, mas isso é em caso de doença mais avançada. Normalmente o diagnóstico é feito anteriormente, e o que o paciente pode perceber é essa nodulação na região cervical, que acaba nem causando sintoma algum, ele acaba percebendo mais por um incômodo do ponto de vista estético mesmo. Ele não retorna, uma vez curado, ele não retorna? O câncer de tireoide? Sim, ele retorna, ele pode retornar sim. A recorrência em alguns tipos ela é maior, outros ela é menor. Por isso que o paciente, uma vez que tem o câncer de tireoide, tem que, por uma vida toda, ser acompanhado, fazendo exames de rotina, marcadores tumorais no sangue, ultrassom, para que seja detectada qualquer recorrência da doença. Eu falei aqui da modernidade, do estilo de vida, mas a alimentação também pode ser prejudicial ou então ser benéfica? Sim, obviamente uma alimentação saudável, rica em frutas, legumes, provavelmente vai ajudar com que o paciente não desenvolva qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de tireoide. Mais uma pergunta aqui, doutora, que vem da Rosana também, nossa telespectadora, fazendo a pergunta pelo Facebook. Ela pergunta o seguinte: nódulos que uma vez foram detectados como benignos, sempre serão benignos? Mesmo os nódulos benignos, eles têm que ser acompanhados, porque qualquer mudança de característica, crescimento e mudança de característica ao ultrassom requer uma nova investigação. Então, mesmo os pacientes que têm o diagnóstico de um nódulo benigno, eles têm que manter o acompanhamento com exame de imagem, com ultrassom de rotina. A chance desse nódulo benigno virar maligno, ela é pequena, mas pode acontecer caso esse nódulo venha principalmente a apresentar
alteração em relação ao crescimento. Temos mais uma pergunta aqui, doutora. Em relação ao tamanho. A Sheila Tamires, ela quer saber da senhora sobre a relação do sal iodado e a tireoide. E o sal iodado é sempre uma pergunta frequente no consultório, né? Então, na verdade, graças à introdução, ao programa de iodação do nosso sal, felizmente, principalmente a região de São Paulo, não tem mais problemas de deficiência do iodo, né? Então, graças a esse programa do governo, então nossas áreas, pelo contrário, temos atualmente algumas áreas com excesso de iodo, talvez até pelo excesso de consumo do sal, né? Então a pessoa acaba consumindo muito sal e, consequentemente, um excesso de iodo. Algumas regiões do Nordeste, Norte e Nordeste principalmente, ainda apresentam, ainda tem deficiências de iodo, e aí você pode encontrar casos de bócio endêmico, que são aquelas tireoides enormes, né? Que a gente chama de bócio endêmico, porque a tireoide ela aumenta de volume de forma descontrolada, e aí a gente pode inferir que o paciente provavelmente tem uma deficiência de iodo. Felizmente, na nossa região, esses casos são muito pouco frequentes, praticamente não existem mais. Tem uma boa pergunta, a senhora disse que é comum no consultório esse tipo de pergunta, porque realmente a gente associa o sal à pressão alta, né? Sim, com certeza. Dificilmente a gente associa algum outro problema que ele possa causar. Esse é um deles, né? Sim, esse seria um deles. Temos mais uma pergunta aqui, doutora, que vem da Rosana. Ela diz o seguinte: precisa fazer biópsia de quanto em quanto tempo? Acredito quem teve a doença diagnosticada, né? Na verdade, assim, a indicação da biópsia, ela é feita baseada nas características do nódulo ao ultrassom. Não são todos os nódulos que têm indicação de biópsia. Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes o paciente procura o médico com um nódulo e aí o médico solicita ultrassom, olha o nódulo e fala, esse nódulo não precisa nem sequer ser puncionado. Por quê? Porque ele não tem características que indiquem sinais de malignidade. Então, caso essas características estejam presentes, então o paciente sim deve ser indicado a realização de punção. Essa punção é feita com agulha fina, é um procedimento simples, feito nos laboratórios até sem anestesia mesmo, e a partir do momento que esse nódulo ele vem benigno, o paciente pode só acompanhar esse nódulo com ultrassom. O problema é que no resultado dessa punção, que na verdade quem dá é o citologista, ele vai dar uma classificação, o resultado através de uma classificação que chama classificação de Bethesda, que vai de 1 a 6, sendo que 1 significa que o material foi insuficiente, o paciente precisa repuncionar. 2 significa que é benigno, então o paciente pode só estar acompanhando com um ultrassom. E caso o nódulo venha a crescer ou mudar de característica, aí sim indica a nova punção. Nos casos 3, 4, 5 e 6, aí sim que o problema acontece. O 6 é certeza de malignidade, então obviamente o paciente vai para a cirurgia. No caso 3, a gente aguarda um período de mais ou menos 2, 3 meses e solicita nova punção. E nos casos de 4 e 5, o paciente também é indicado para a realização de cirurgia. Então, a gente repete normalmente a punção quando o resultado vem determinado na punção e Bethesda 3. A senhora acabou de responder a pergunta da Lina, que ela fez a seguinte: a partir de que tamanho é autorizado fazer a punção? Né? Ela disse aqui que ela tem 4 nódulos, né? Então, na verdade, talvez essa pergunta seja porque a Sociedade Americana de Tireoide, ela não recomenda que nódulos menores do que 1 centímetro sejam puncionados, a não ser que o paciente tenha história familiar de câncer de tireoide ou história de exposição à radiação, por exemplo, o paciente com câncer de mama que foi exposto à radioterapia anteriormente. Aí sim ele tem que ser investigado nódulos menores do que 1 centímetro. Caso contrário, a gente aguarda, observa até que esse nódulo cresça acima de 1 centímetro para daí verificar as características e daí decidir se vai para a punção ou não. Vamos para mais uma pergunta do Arildo, agora também pelo Facebook, nosso telespectador. Ele pergunta o seguinte: meu filho está acima do peso, gostaria de saber, pois ele já tomou o remédio e emagreceu e voltou tudo novamente.
O que ele pode fazer? Na verdade, essa também é outra pergunta muito frequente no consultório, porque todo mundo atribui e espera, né, que o ganho de peso seja provocado por alguma doença tiroidiana. Então, o hipotiroidismo, ele pode levar a um leve aumento de peso, na verdade é mais inchaço até do que ganho de peso, mas normalmente não é essa a causa da obesidade ou do sobrepeso. O que a gente indica quando isso está acontecendo é que o paciente tem uma mudança de estilo de vida, começa a ter uma alimentação mais balanceada, com atividade física. O uso da medicação normalmente leva a uma perda de peso rápida, mas quando o paciente para, se ele não apresentou mudança do estilo de vida e não iniciou a atividade física, por exemplo, ele acaba ganhando todo o peso. Então, o que a gente recomenda é que, em alguns casos, a medicação é indicada, mas ainda assim que o paciente mude o estilo de vida e a alimentação. É exatamente o que eu ia perguntar para a senhora, doutora Rosália. A partir do momento que é diagnosticada a doença, o que deve mudar na vida dessa pessoa? Que aspectos ela tem que alterar no seu dia a dia para que não tenha o retorno da doença ou para que ela consiga manter o seu padrão de vida? Você está dizendo o paciente que tem câncer de tireoide? Tem câncer de tireoide. O paciente que tem câncer de tireoide, ele tem uma sobrevida longa, um prognóstico muito favorável. Ele pode ter uma vida normal, uma alimentação normal, e a única coisa diferente é que a gente recomenda que ele sempre esteja acompanhando com um especialista, realizando os exames de rotina, ultrassom, os exames de sangue, mas do restante ele pode ter uma vida extremamente normal. Doutora Rosália Padovani, endocrinologista, muito obrigado por nos atender. Obrigada aqui no Band News TV. Falamos sobre a Semana Internacional de Conscientização da Tireoide no Brasil. Um abraço, obrigado.